E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Henrique. E hoje pessoal, nós vamos estar voltando com os nossos vídeos aqui do canal. Depois de um bom tempo sem vídeos. Final de 2023 foi muito complicado para mim. Fiquei muito sem tempo para poder gravar os vídeos das minhas decklists. Mas a ideia é a gente voltar aos poucos com os nossos vídeos. Não sei se vai ser semanalmente, mas vamos ver como anda, né? Hoje eu vou voltar com um vídeo mais light. Hoje eu vou fazer a apresentação para vocês da minha coleção das cartas do Kaiba. E também logo em seguida eu vou mostrar para vocês a minha decklist de um deck que eu montei baseado nas cartas que o Kaiba usou no anime e nos filmes de Yu-Gi-Oh! Bom, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos começar com umas cartas mais básicas, as cartas normais do deck do Kaiba. Todas as cartas aqui praticamente são as que ele usou na primeira temporada, no torneio do Reino dos Duelistas, né? Pra quem já assistiu a primeira temporada do anime vai reconhecer elas. Começando aqui com o Sag, o Gigante Hitotsumi, Aquamator, Dragão que mora na caverna, Centauro Místico, Ryukishin, Touro Guerreiro. Essas cartas aqui são o ó da nostalgia, né? O Lajin, o Lâmina Sombria, Cabeça de Canhão X, adoro esse arquétipo, muito foda essas cartas, era uma das minhas favoritas do Kaiba quando eu era criança. O Ginert Vorce, o Soldado Gadget, sei lá, o Jurado, Dragão do Brilho número 2, Swordstalker, o Ryuziryu e os 3 dragões brancos de olhos azuis em artes diferentes. Quem já viu minha decklist de dragão branco de olhos azuis sabe que eu gosto de usar 3 artes diferentes para dar uma personalidade a mais pro deck, né? Bom, essas foram as cartas normais do deck do Kaiba da minha coleção. Agora vamos para as cartas de efeito. Começando com 3 Sag, 3 Petem, o Palhaço das Trevas. Carta essa que o Kaiba usou naquele filme, o Pirâmide de Luz, meu filme favorito de Yu-Gi-Oh! Eu gosto pra câmera dessa carta aqui, eu tenho uma lembrança muito vívida do trauma que foi na minha infância, de eu ver o Yugi sendo esfaqueado por esse palhaço maldito, no duelo entre ele e o Kaiba no filme. Mas eu gosto pra câmera dessa carta. A Lâmpada Mágica Antiga, que é um combo com Lajin, Vermont, Paredes das Ilusões, essa carta aqui que é muito usada nos torneios for fun, né? Nos torneios Gold, muito boa, inclusive foi uma dificuldade de achar ela pra minha coleção que eu vou te falar. Aqui eu achei ainda tá bem detonadinha, aqui as pontas dela estão bem zoadas, mas foi o que deu. Lorde dos Dragões, Cabeça de Dragão Y, quer dizer, Tanque Metálico Z, o Mahal Vaio, Cavaleiro da Lâmina, carta muito boa, também muito usada no formato Gold, Demônio Desferal, o Touro Guerreiro tunado, né, melhorado, o Cavaleiro Kaiser, muito boa para ser usado no deck de Dragão Branco, né, pelo menos nos basicão. O Dragão Lanceiro, o Dragão de outra dimensão, de uma dimensão diferente. Essa carta aqui eu não lembro de ter visto o Kaiba usando, eu acho que foi naquele arco do mundo virtual. Mas eu vi na internet umas decklists dos decks do Kaiba, e esse cara tava em muitas delas. 3 Dragão do Trovão, 3 Senhor dos Vampiros, aliás, 3 não, 1 Senhor dos Vampiros, desculpa. Dragão Tigre, esse aqui eu também não me recordo de ter visto o Kaiba usar, mas ele vem no deck estrutural do Kaiba e tudo mais. E ele tava em muitas listas também que eu vi de decks do Kaiba. Planador Kaiser, esse carta aqui é muito legal. Uma das minhas cartas favoritas do Kaiba, mas uma das mais inúteis e das mais difíceis de serem invocadas, Dragão Brilhante de Olhos Azuis. Carta principal do filme Pirâmide de Luz, que eu adoro esse filme. Eu achava essa carta aqui absurda quando eu era criança, aí eu fui jogar o card game e descobri que ela não presta direito, então isso é muito triste. E por fim, o Dragão Imperador do Caos. Essa sim é uma das minhas cartas favoritas. Seguindo agora para as cartas de ritual e deck extra. Começando com o único ritual do Kaiba, que é o Paladino do Dragão Branco, carta muito legal. Sempre gostei bastante dessa carta, apesar de nunca ter usado. O Centauro Furioso, o Lâmina das Trevas, Cavaleiro Dragão. Eu por enquanto só tenho o Lâmina das Trevas, o Dragão eu não achei ainda para minha coleção, infelizmente. O Dragão do Vírus Mortal, que é a fusão
do vírus Esmaga Card com a presa de Critias. Eu adoro essa carta aqui, eu acho ela muito massa. O Dragão da Destruição, presa de Critias com o Anel da Destruição. O Dragão da Força Espelho, que é a presa de Critias com a Força Espelho. E o Dragão da Explosão Tirana, que é a força, que é a Asa Tirana com a presa de Critias. Agora começando com as fusões do XYZ, né? O Kaiba não usou essas fusões duplas no anime, porém eu tenho elas na coleção, né? Já que eu já tenho todas as 3 peças. Esse aqui é o, desculpa, esse aqui é o XZ, esse aqui é o YZ, o XZ e o XY. XYZ, que é o que o Kaiba usa. O VWXYZ, essa aqui eu tinha largado aí no meu lixão de cartas, né? Aí eu coloquei aqui só pra ficar junto das demais, né? O Dragão Trovão, né, de 2 cabeças. Infelizmente essa carta aqui eu não achei ela original. Eu peguei ela do meu montinho de carta falsificado para jogar. Mas é isso, carta antiga às vezes é meio difícil de se achar. E o Dragão de 3 cabeças, Dragão Definitivo de Olhos Azuis. Carta foda pra caramba aqui também, era uma dificuldade. Que inclusive eu precisava invocar ele para invocar o Dragão Luminoso de Olhos Azuis. É triste isso, essas cartas antigas. Vou te falar. Agora vamos para as cartas mágicas, começando com as cartas de ritual. Primeiramente é o ritual do Dragão Branco, que precisa para invocar o Drapaladino. O corte de custos, reduzir custos né, que foi traduzido, mas eu lembro dela como corte de custos, carta muito boa, muito legal. Roubo de almas, troca de almas, polimerização, caridade graciosa, bloqueio de defesa em português, eu acho, stop defense em inglês. A presa de Critias, a carta aqui em todo deck, que é o reviver monstro. O Cântico da Obediência, a carta muito legal e muito difícil de eu achar também. Eu dei a sorte de achar uma cópia dela aqui na loja da minha cidade. Leis Antigas, essa carta aqui é mais o Yugi que usa, mas eu uso aqui nas cartas do Kaiba, então eu vou estar aqui junto. Bater de Asas do Dragão Gigante, a Flauta de Invocar Dragões, a incrível carta, a carta que o Kaiba usava toda vez com o Flautista dos Dragões, invocava 2 dragões brancos de olhos azuis, se não mais. Que o combinho difícil de fazer, viu? A Perdição Silenciosa, Libertar Almas, The Spell, Remove Trap, Tempestade Pesada, Tufão Espacial Místico, Controlador de Inimigos, adoro essa carta também. O Diminuir em português e o... meu inglês é meio zoado, não vou falar não. Anel de Defesa, carta muito boa que o Kaiba sempre usava junto com o Anel da Destruição. O Kaiba tem muita carta de combo, né? Eu acho isso engraçado. Uma carta que complementa a outra e o cara sempre abria com as duas. É impressionante. Eu tentei, na minha primeira versão do deck dele, que eu montei pra jogar no For Fun, eu tentei deixar essas cartas que o Kaiba emparelhava juntas e, nossa, era muito difícil de usar uma junto com a outra. Tinha que ser muita sorte mesmo. Agora entrando nas armadilhas, o Retorno de uma Dimensão Diferente, carta muito boa, infelizmente está banida hoje em dia do jogo. O Kaiba usava uma versão de mágica dele também, só que eu ainda não achei. Clonagem, Anel da Destruição, Força do Espelho eu sei que é do Yugi, mas eu tenho nas cartas do Kaiba para poder usar junto com a presa de Critias. Asa Tirana, Vírus Esmaga Card, carta muito legal. Bafo Explosivo, Negativação de Ataque. E Ordens para Ataque Final e Feitiço de Sombras, cartas muito boas. E foi isso, pessoal. As minhas cartas... Essas são as cartas da minha coleção do Kaiba. Agora eu vou separar elas aqui e mostrar para vocês a minha decklist de como eu uso elas para jogar o For Fun mesmo, um Yu-Gi-Oh! mais antigo mesmo. Voltando, pessoal, agora só explicando para vocês o que é esse baralho. Bom, eu comecei fazendo a coleção dos decks das cartas que os 3 personagens principais do Yu-Gi-Oh! Duel Monster usaram, né, durante todas as temporadas, que foi eu tenho coleção do deck das cartas do Yugi, do Joe e do Kaiba. Aí quando eu vi que eu tinha essas cartas e elas ficavam paradas, eu resolvi pegar elas e montar um deck de cada duelista, e eu comecei a jogar com eles com os meus amigos, e cara, foi uma diversão tremenda. Eu tinha esquecido de como o Yu-Gi-Oh! Clássico podia ser divertido, sabe? Aí eu vou aqui mostrar pra vocês a decklist que eu cheguei com o deck do Kaiba, beleza? Com as cartas que eu possuo do deck do Kaiba.
Começando com os monstros normais, o Lâmina Sombria, Cabeça de Canhão X e os 3 dragões brancos de olhos azuis. Esse daqui pra mim, pessoal, que eu vou essa versão que eu vou mostrar pra vocês, pessoal, pra mim é a... Como é que eu posso falar isso? É a síntese de todas as cartas do Kaiba. Pra mim são as melhores cartas agrupadas, as melhores cartas dele agrupadas em um deck. Sem contar as cartas do filme... Daquele último filme que saiu Dragão Alternativo e um monte de outras cartas mais apelonas, por assim dizer. São as cartas mais pé no chão, né, dos personagens. Eu uso 3 Petem, um Bermont, um Muralha das Ilusões, Cabeça de Dragão Y, Tanque Metálico Z, Cavaleiro da Lâmina, Dragão Lanceiro, o Imperador Kaiser, 3 Dragões do Trovão, um Planador Kaiser, uma das melhores cartas do deck, o Imperador do Caos, Dragão Imperador do Caos. Agora indo para as mágicas, uma Reduzir Custos, uma Caridade Graciosa, carta muito boa, se voltasse para o jogo ia virar o jogo de cabeça para baixo, uma Polimerização, uma Troca de Almas, uma Roubar Almas, um Bloqueio de Defesa, uma Presa de Critias, um Monstro que Renasce, Cântico da Obediência, carta muito legal essa. Quem não conhece, eu recomendo que dê uma lida. Leis Antigas, Diminui, Controlador de Inimigos e o Tufão Místico do Espaço. Cartas Armadilhas, Retorno de uma Outra Dimensão, Clonagem, Anel da Destruição, Força Espelho, Asa Tirana, Vírus Esmaga Card, Negativação de Ataque e Feitiço Sombra. Essa é a minha decklist do deck do Kaiba que eu estou usando para jogar for fun. Já joguei até uns torneios em Gold, só que foi meio que humilhado, né? Porque querendo ou não, esses decks aqui são realmente... tem muitos entraves, não tem as melhores cartas, mesmo que para a época dessas cartas. Então... mas ainda assim, entre os decks do Kaiba, do Joe e do Yugi, o deck do Kaiba é o melhor, até porque, né, o dinheiro... Só no anime mesmo que as cartas que valiam mais no anime que o Kaiba comprava não conseguiu ganhar do Yugi, né? Esse aqui é o melhor, dentre os 3 decks, esse aqui é o melhor, até porque tem os monstros mais poderosos, né? E umas armadilhas boas e umas cartas mágicas muito boas também. Sim, quase esqueci do deck extra. No extra deck, o dragão do vírus mortal, dragão da destruição, dragão da força espelho e dragão da asa tirana. O XZ, dragão canhão, o YZ, dragão tanque, o XY, dragão canhão e o XYZ. Muito bom, muito legal de usar essas cartas. Quando dá pra fazer uma... Essa daqui eu nunca consegui fazer, mas as de fusão dupla eu consegui todas elas. É muito legal quando a gente consegue fazer essas cartas. Um dragão do trovão de 2 cabeças e um dragão definitivo de olhos azuis. Quase que eu esqueci delas. É que esse deck aqui ele é tão basicão que eu fico até meio perdido. Voltando, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui foi o primeiro vídeo do ano. Eu vou tentar continuar com a série de vídeos de deck lists, tentando inclusive atualizar elas para as ballists que saíram, né? Que a última ballist que saiu no ano passado destruiu meu deck de Exódia por completo. Eu vou ver se eu vou manter ele vivo ou não. Mas é isso. Obrigado por assistirem, pessoal. Deem uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muito deck GOT, muito deck de cartas antigas legais. Que eu recomendo vocês verem. O deck de Dragão Branco, deck de Exódia, deck de Dragão Negro, Cyber Dragon, Cyber Dark. E eu vou trazer os meus decks melhores mais pra frente também. Que eles merecem um vídeo mais detalhado e mais complexo. Prometo a vocês também tentar melhorar essa qualidade de imagem, que infelizmente meu celular está muito zoado, mas é isso. Até a próxima, pessoal. Deixa o like aí e obrigado.